Pessoal, vamos falar sobre a CPMI dos atos golpistas, hein? Parece que vão, de fato, fazer uma CPI no Congresso e no Senado, na Câmara e no Senado, para investigar o que aconteceu no dia 8 de janeiro. E eu estou começando a achar que isso pode ser uma boa ideia mesmo, hein? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Daniel Carvalho, Rodrigo Américo Sainz e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que aconteceu no dia 8 foi um absurdo completo, mas eu concordo que tem muitas questões não respondidas ali, né? Por exemplo, a questão instigante da ausência de investigação sobre o papel do governo federal nessa história. Todo mundo começou a criticar a polícia do DF, do Distrito Federal, como se o Distrito Federal fosse a única coisa que tivesse ficado omissa nessa história, sendo que também teve omissão do governo federal. O governo federal também recebeu aviso de que haveriam protestos ali, poderia ter colocado um reforço na guarda do Palácio do Planalto, do Congresso e outros lugares, e não fez nada disso. E também teve aquela história do Lula ter viajado naquele final de semana, segundo ele foi ver vítimas da enchente em Araraquara. Não tinha nada naquele dia, não tinha nada de importante. Assim, pareceu muito armada a coisa para acontecer ali, né? Eu não estou tirando a responsabilidade do pessoal que foi lá. Eu já falei para vocês, esse pessoal que ficou pedindo golpe em frente a quartel, para mim não tem desculpa isso. Sempre achei um absurdo esse negócio. O Lula é ruim? O Lula é uma merda. Mas golpe militar seria ainda pior, então não quero esse tipo de coisa, sempre briguei contra isso, sempre achei que o pessoal estava exagerando, e aí quando esse pessoal foi lá quebrar as coisas todas sem motivo nenhum, realmente eu fiquei muito chateado com esse negócio, né? E continuo chateado até agora, porque isso foi um tiro no pé da direita. Olha quanta confusão que esse pessoal está arrumando, o quanto eles ajudaram o Lula, né? Mas enfim, eu originalmente achava que essa CPI não seria uma coisa boa. Por quê? Porque no final das contas eles iriam... É lógico que é a oposição, você sabe como é que funciona essa coisa. Olha a CPI da Covid como é que foi, né? Sempre que tinha um dia que era a favor da direita, que era a favor do Bolsonaro, a imprensa tradicional não falava nada. Aquele dia que o pessoal da oposição ficou batendo na Nise Yamaguchi, falando um monte de besteiras contra ela e coisa e tal, não saiu uma notícia na mídia tradicional. Agora, quando tinha alguma coisa ao contrário, lá do Luiz Miranda, lá do idiota do Luiz Miranda, que inventou aquela história toda de que, não, porque Bolsonaro, eu avisei Bolsonaro e Bolsonaro não fez nada, e coisa. Aí pronto, é manchete em todo o jornal. Então você já sabe como é que vai funcionar essa CPI aqui também. Não é que eles não vão investigar o governo federal, eles vão investigar o governo federal, vão investigar o Lula, vão investigar um monte de coisa. Mas o que vai acontecer? Quando tiver alguma investigação, alguma coisa, algum depoimento que seja favorável ao Bolsonaro, à direita, que seja contrário a Lula, sabe o que vai acontecer? Não vai repercutir em lugar nenhum, ninguém vai nem ficar sabendo. Quer dizer, a não ser pela mídia descentralizada, a gente vai falar aqui certamente, né? Mas a mídia tradicional, o pessoal da mainstream não vai ficar nem sabendo desse troço. Agora, quando tiver o contrário, quando tiver alguém dando depoimento, dizendo como o Bolsonaro fez uma minuta de golpe na casa do Anderson Torres e não sei mais o que, quando tiver uma coisa contra Bolsonaro, você sabe, você acompanhou isso há anos, você está vendo isso acontecer, então essa CPI vai ser a mesma coisa. Vai ser batendo o tempo todo no Bolsonaro do mesmo jeito, mesmo que a oposição, mesmo que agora a direita consiga botar uma maioria nessa CPI, ainda na mídia tradicional só vai reverberar o que for contra Bolsonaro, nada do que for contra Lula, né? Infelizmente. Então eu achava que essa CPI não era uma boa, melhor deixar para lá. Mas o fato é, o Dino e o Lula estão querendo abafar essa CPI, não querem CPI, porque dizem que isso pode tirar a força da reforma tributária. Pronto. Me convenceu. Me ganhou nisso aí. Temos que fazer essa CPI agora, imediatamente. É a coisa mais importante do mundo. Por quê? Porque essa reforma tributária vai ser uma pancada na economia brasileira. Eles vão aumentar os impostos muito. Não é pouco, não. A gente falou sobre isso ontem, né? Então, se vai tirar a força da reforma tributária, ótimo, então faz CPMI. Mas a mídia vai ficar batendo no Bolsonaro e coisa e tal, e vai ignorar tudo que tiver contra o Lula. É verdade, mas a gente vai falar aqui na internet, e hoje em dia o que importa mesmo é o que se fala na internet, ninguém mais presta atenção em mídia tradicional, né? Ou muito pouca gente presta atenção em mídia tradicional, né? Então, já fiquei a favor da CPI, porque no final das contas, quem sabe a gente consegue esclarecer essas coisas, e mesmo que não esclareça nada, mesmo que não ajude em nada, atrapalhou a reforma tributária?
excelente, ótimo, né? E, bom, os deputados já conseguiram as assinaturas para a CPMI no Senado, então repara, tem um pedido de CPI no Senado, mas agora eles querem fazer uma CPMI, que é uma CPI conjunta da Câmara e do Senado. Isso tem muito mais peso e tem a grande vantagem, o quê? Que a CPI do Senado foi protocolada pelos governistas, pelo pessoal do Lula. Então ela seria liderada pelo pessoal do Lula. Agora fazendo uma CPMI, como vai ter o Congresso também, vai ter a Câmara também nessa história, eles vão escolher os integrantes e isso agora é iniciativa da oposição, vai ser o pessoal da direita que vai escolher os principais integrantes. É lógico, no final ela vai ter gente dos dois lados, né? Tal como foi a CPI da Covid. Mas você viu o que aconteceu lá, né? Quem tem maioria, quem forma o bloco principal, acaba mandando em todo o processo da CPMI. E é isso que tende a acontecer. Eles já tinham conseguido as assinaturas do Senado para fazer a CPMI. E agora já tem 150 assinaturas na Câmara para isso. Faltam ainda 50... é porque na verdade 150 já é a soma da Câmara e do Senado. Tem que ter 171 assinaturas na Câmara para abrir essa CPMI. Já tem as 27 do Senado, falta essas da Câmara. Então é o que está faltando aqui. São necessárias 171 adesões de parlamentares na Câmara. No Senado, se não me engano, são 27. Mas enfim, o importante é isso. Já estão perto de conseguir abrir essa CPMI. É uma boa notícia, acho que isso vai ajudar, como eu falei. No mínimo, se atrapalhar a reforma tributária do Lula, já valeu essa CPMI. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.